Oi, pessoal, boa noite aí os que estão chegando. Eu quero dizer para vocês, para aqueles que estão me ouvindo hoje pela primeira vez, que essa apresentação do Grafo do Desejo, embora seja a segunda vez que eu abordo esse tema na escola, a primeira vez foi há muito tempo atrás, isso não quer dizer uma evolução, é um esforço de tentar articular a questão do desejo, como Lacan propõe no Grafo. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. A sensação que eu tenho, cada vez que eu abordo o grafo, é que a gente faz muita coisa, mas ainda tem muita coisa para fazer nessa articulação, nessa proposta de articulação que o Lacan faz em torno do desejo. Bom, na última apresentação, eu falei para vocês, já no finalzinho, terminei falando da questão do conto do Casotte, o diabo amoroso. O diabo pergunta para o sujeito, uma pessoa, mas essa pessoa não crê no diabo. Mas o diabo pergunta: o que quer de mim? O que quer de mim? E nessa pergunta do diabo, que o sujeito não crê no diabo, o sujeito também pergunta o que o diabo quer quando ele pergunta o que eu quero dele. Né? Eu vou voltar a isso talvez no final dessa aula. Ponto, Tereza? Pronto? Não, é que o diabo ele pergunta que Sim, vuoi em italiano é que queres. queres, pois é. Não, foi isso que eu disse, não? Você falou que é o que você quer de mim. Ah, isso é o que queres. O sujeito é que retorna, tem razão. Foi um engano e obrigada, a correção é preciosa, porque o diabo pergunta o que queres. E o sujeito que não crê no diabo pergunta, retorna, mas o que o diabo quer de mim quando ele pergunta o que queres? Isso é fundamental. Muito obrigada. Tereza está sempre ali no gol, né, para não deixar. Legal. Obrigada. Eu vou voltar essa pergunta no final da apresentação de hoje. Né? Eu já dou uma dica aí, quando eu falei na aula passada, que é esse que foi institui a demanda. E eu disse, a demanda é uma forma circular em torno da coisa, a coisa freudiana, o não haver, que não permite saída. Ponto, vamos deixar isso em suspense. Bom, então hoje eu vou começar falando da chamada primazia do significante S1, que confere ao sujeito a marca da entrada na linguagem. Então, o significante S1 só significa isso. O sujeito entra na linguagem, mas vamos ver um pouco mais. Essa entrada na linguagem e a marca do significante faz uma cicatriz de uma perda mítica, confere ao outro, ao grande outro, portanto, o outro é o tesouro do significante, o outro é a própria universo da linguagem, confere ao outro um lugar de poder. Né? O sujeito vai entrar no mundo da linguagem, portanto, atribuir aí um poder, que vai se configurar numa alienação ao significante do outro. Isso tem tudo a ver com a história do Casotte, né? O sujeito entra na linguagem e se pergunta quem sou eu aí na linguagem. Tá? Eu queria falar dessa cicatriz da perda. Não, não é isso que eu queria falar, não. Peraí, sujeito marca, confere ao outro lugar de poder. Tá. Essa entrada na linguagem. Ah, agora me lembrei. Essa entrada na linguagem significa, para o ser falante, a perda daquilo que ele teria sido, porque nunca foi, se ele não fosse falante no mundo animal, no mundo orgânico, onde tudo está previsto. Né? Para o mundo orgânico, a genética determina o alimento que você vai comer, a quantidade que você vai comer, como você vai comer, quando vai trepar, se é que a gente pode dizer, animal não trepa, faz o coito, quando é o coito, em que época, com quem, com bababá. Então, essa naturalidade, eu não vou chamar de natureza para ficar mais claro, essa naturalidade que o humano teria se fosse igual conto de fada, era uma vez, mas não é, ele perde, e, portanto, a cicatriz dessa perda mítica trata-se dessa perda, a perda desse approach, essa palavra agora,
desse acolhimento, dessa sustentação orgânica, quando ele entra na linguagem. Isso remete às questões do Pulsionar, do Freud, etc. Bom, espera aí que eu já me perdi. Paraná. Ih, tá vendo? Já andei com o negócio aqui. Um minuto, tá? Vou achar já já. Tá lá. Entretanto, por se tratar de significante, eu estou falando de S1, é um significante, por se tratar de significante, ao mesmo tempo, implica numa separação. Ao mesmo tempo que o sujeito fica alienado a esse significante um que, que instaura a linguagem, oferece a linguagem, ao mesmo tempo, já que é significante, e significante não significa nada, apenas representa o sujeito para outro significante, ou seja, não representa, o sujeito fica ali balançando, por ser esse significante, ao mesmo tempo que aliena, ao mesmo tempo implica numa separação, porque esse S1 não vai dar a resposta para o sujeito, né? Bom, alienação, separação, vocês podem ler mais nos Problemas Cruciais, seminário 12. Alexandre, bota aí, então, os desenhos, que a gente vai ver o primeiro desenho do grafo, um desenho bem esquemático, bem inicial. É esse desenho em cima do lado esquerdo. Pode dar um zoom nele? O primeiro, do lado esquerdo, em cima. Vou mudar aqui o formato. Peraí. Então, a gente vai ver, né, uma cadeia, uma linha pontilhada que sai do isso, né? O isso seria o significante puro, o inconsciente puro, né? Esse inconsciente ainda não formalizado, né? Portanto, impossível de ser acessado, numa linha pontilhada que se dirige ao código. Na verdade, esse projeto de sujeito, né? Essa linha pontilhada seria o projeto de sujeito antes dele atingir o código. Como eu disse, código é linguagem. Como eu disse para vocês, isso não existe, isso teria sido, porque muito antes do sujeito vir ao mundo, até de se tornar a mãe ficar prenha desse sujeito, ele, por uma implicação do outro, que é também um outro falante, ele será, vindo ou não ao mundo, ele será um sujeito falante, porque ele é falado. Ele tem um nome, ele tem uma expectativa, vai ser menino, vai ser menina, vai isso, vai aquilo, vai nascer assim, assado, na época tal, tal. Né? Então, esse caminho tracejado fala dessa entrada no código, né? Desse cruzamento com o código. Né? E a gente tem uma linha inteira que vem do C para o M, ali está escrito cadeia significante, quer dizer, aí já não se trata mais do S1 só, mas de uma cadeia significante, porque para que esse S1 tenha algum efeito, ele precisa de um outro significante, para ele remeter o sujeito para outro significante, e o sujeito ficar, como eu disse, pendurado, barrado, faltoso entre um significante e outro. Tereza, não dá para ver essas coisas aqui no gráfico, não. Agora, peraí. Ô, Miriam, eu estou conseguindo ver. Tá. Não, é que pareceu para mim que a reunião está começando a ser gravada agora, eu tive que responder. Então, ele desce, né, para o lado esquerdo, na direção do I. O que, que é? Por enquanto, isso é um ideal. A gente vai ver depois um desdobramento entre o eu ideal e o ideal de eu. Mas, por enquanto, é isso. E essa linha que eu estou marcando entre o C e o M, que eu estou fazendo uma linha da esquerda para a direita, saindo do si, do isso, né, e indo lá para o M. Mas também é uma linha da esquerda para a direita, ou seja, uma demanda do outro que entra como mensagem dirigida ao sujeito. E essa demanda do outro que entra como mensagem vai marcar o sujeito com o código, né? Mais ou menos o que eu falei antes. Agora, tem uma linha lá em cima, né? Que está tracejada,
que está escrito intencionalidade do sujeito, né? Quer dizer, a partir dessa entrada no código, né, esse retorno que vai ser feito não é só pela entrada dessa cadeia, desculpe, dessa linha, eu vou chamar de linha preta, né? De linha, como é que chama? Linha plena. Nessa linha plena, não é só isso. Há uma outra linha que marca a intencionalidade do sujeito, quer dizer, algo que está por trás daquilo que ele pode apreender na linguagem, né? A gente vai ver melhor isso, mas alguns já devem estar percebendo. Bom, por enquanto deixa esse aí. Não, bota os quatro que eu prefiro. Alexandre, obrigada. Partindo do D, como Lacan chamou no seminário 6, a travessia do significante naquilo que vamos chamar de projeto do sujeito. Lembra que eu falei isso? É uma linha pontilhada da esquerda para cima, que vem do isso, necessidade, pulsão, orgânico, estabelece um código, possibilidade de linguagem, ao cruzar com a cadeia significante do outro, e vai produzir, num movimento retroativo na cadeia, vai produzir uma mensagem M. Estou só repetindo o que eu falei de cabeça, agora está escrito aqui. Uma mensagem M que aponta para um signo, uma primeira marca de ideal da implicação do sujeito numa bateria mínima da cadeia. É a primeira identificação real ao outro real. Esse primeiro andar do grafo, que esse aí é o primeiro andar, representa o momento ínfans do desejo, ou seja, o momento ainda anterior à linguagem. Uma inocência da linguagem, Lacan chama assim, quando a necessidade aparece na demanda em um apelo ao outro. Aquilo que seria necessidade para o humano está sempre atrelado a uma demanda, porque está sempre dirigido ao outro. Esse outro que vai comparecer no que foi, isso nós vamos ver num outro desenho, no segundo andar do gráfico, esse outro que vai aparecer no que foi, primeiro encontro com o desejo. Nessa escansão, linha pontilhada da direita. Bota de novo, Alexandre, que eu estou falando do desenho, mandei tirar o desenho. Desculpe, gente. Nessa escansão, linha pontilhada da direita para a esquerda e linha contínua, é isso que eu queria dizer, linha contínua da esquerda para a direita, que vai se instalar a barra significante-significado, né? Então, a gente tem entre a linha contínua e a linha pontilhada, que está lá a intencionalidade do sujeito e cadeia significante, a intencionalidade do sujeito seria aquilo que está na ordem do significado, mas esse significado se transmite, se instaura a partir de uma cadeia significante, né? Então, com isso, ele toma um efeito de metáfora. Então, eu estou dizendo, vai se instalar a barra significante significado, ou, dizendo de outra maneira, enunciação e enunciado, né? Tem a enunciação, que é exatamente isso que é produzido por um discurso, eu estou aqui falando, isso é uma enunciação, e tem o enunciado, que é como se fosse uma compreensão disso, né? Uma compreensão que pode ser várias, e certamente está sendo várias para você e para vocês todos, e pode mudar a qualquer momento. Esse é o princípio da comutatividade, em que um significante substitui outros significantes metaforicamente. Todo mundo lembra da aulinha de metáfora? Substitui uma palavra que substitui outra palavra, acrescentando algo de significação. Ao mesmo tempo que, isso é o princípio da comutatividade, ao mesmo tempo que, pelo princípio da similitude, um significante substitui um outro metonimicamente, ou seja, ele não produz um sentido a mais. Ele repete essa volta na coisa. É como se ele falasse a mesma coisa de outro jeito e ainda continua querendo falar de outro jeito, porque ele jamais vai falar o sentido todo, ou seja, o último jeito, a última palavra. Eu gosto muito dessa expressão. A última, eu vou te dar a última palavra. A última palavra a gente só dá
antes de morrer. Mas, enfim. Posso fazer uma intervenção, Tereza? Chico, seja bem-vinda. Então, você estava falando, né, do enunciado e enunciação. Eu entendo o enunciado como aquilo que é a própria fala. A fala é necessariamente um enunciado, Aham, aham. mas ela pode ter valor de enunciação. Quando? Quando ela mostra alguma coisa que, para além de um saber, expõe algo da verdade do sujeito. E é Perfeito. ali, nesse momento, que você pode falar. Fulano está falando, aquilo que ele está falando é uma enunciação. Ah, que interessante. Que captura quem escuta. Né? Então, Ok. eu entendo essa diferença entre enunciado e enunciação, no sentido de que toda fala ela é, por si mesma, um enunciado, o que não quer dizer, por ser uma fala, que ela tem valor de enunciação. Pode ter ou não. Eu concordo com você quase tudo. Em primeiro lugar, é assim, o enunciado é o óbvio. É isso que eu estou falando aqui. Tá É, claro? Papapá, fala. quer entender? É isso, óbvio, tá? A enunciação é o que está por trás disso, é uma intenção, alguma coisa que vai poder ser deduzido nessa fala. A minha Então, pequena, a minha A minha pequena discordância da Tereza é que eu acho que toda fala pode ter efeito de enunciação, dependendo da dúvida, mas você não escuta. está discordando, você está falando exatamente Ah, sobre então isso. tá. É, porque ela pode ter efeito de enunciação Ou não, da escuta. Não, eu acho que ela ou não. sempre pode ter, dependendo da escuta, ela Isso. pode ter. Bom, então vamos lá. São essas as escansões que nos levam ao segundo andar, essas escansões que eu acabei de apresentar e que a gente foi abordar mais enunciado e enunciação. Então, agora sim, eu quero esse desenho do lado direito em cima, Alexandre. Este aí. Vamos lá. Agora vocês verem, aquilo que ele chamava de isso, gente, a dificuldade de tratar aqui, de apresentar o grafo, é o seguinte: cada desenho ele muda o nome dos lugares. Então, só para começar, aquele lugar que ele chamava de isso, tá ali. O primeiro andar é igualzinho aqui, vocês não estão vendo aqui? S barrado, S pequeno de A, entre parênteses, A, voz, significa. E esse andar, pegando do meio para baixo, é exatamente a mesma coisa que eu mostrei no desenho. Só que ele mudou completamente a sinalização. Entendeu? Então, os lugares são os mesmos, mas o que ele quer apontar nesse lugar, ele mudou. E a gente vai ter que fazer isso, o que promove uma certa confusão. Vocês podem dizer, poxa, Tereza, mas você ainda agora falou que era isso, agora está falando que é aquilo. Calma, porque é assim mesmo. Depois melhora. Bom, então, daquele lugar em que, e agora ele já inscreve um sujeito barrado. Agora eu vou defender um pouco ele. Por que que ele mudou de isso para sujeito barrado? Porque naquele gráfico, que ele só fez o primeiro andar, se tratava de um projeto de sujeito. Agora, como ele botou o segundo andar, já se trata de um sujeito. Entenderam? Não é por maluquice do Lacan, nem minha, e nem uma coisa revelia. Só que é muito difícil você pegar o mesmo desenho, a mesma estrutura, e ir mudando, né, a designação dos seus pontos e, portanto, mudando a articulação entre esses pontos. Porque o que o grafo pretende fazer, como o Felipe até na atividade anterior apontou, é, é o grafo do desejo. Então, ele procura fazer todas as articulações possíveis que contribuem para a constituição do desejo. Está aí. Essa montagem desse grafo, Felipe falou bem, ela é, ele está dizendo, ela é cada uma para uma pessoa, para um cliente ou para um. Não, ele é para cada discurso, a cada momento. Eu estou falando agora e teria que articular um grafo X para mim aí, né? Não vou entrar, não vou conseguir fazer isso agora. Aí eu termino de falar com vocês e vou falar no telefone, com uma amiga, com um namorado, com você. É outro grafo, gente.
Entenderam? Então, a dificuldade, agora que eu descobri, que da outra vez eu não descobri, por isso que eu perdi um pouco o pudor de falar do grafo, porque é assim, ele muda. Então, vamos lá. Saindo, então, é ali de S, né? Para I de A. I de A, cadê o I de A? Está ali em cima, né? Primeiro, logo primeiro ali. I de A. Ali onde era M, no outro desenho, vai aparecer S pequeno de A, ou seja, o significado do outro, tá? Onde era M. Abaixo do S de A barrado, o S de A barrado está lá em cima, tá? Do lado esquerdo, acompanha aí. O significante do outro, S de A barrado, é o significante do outro. Do lado direito, ele coloca o D pequeno, que é o desejo. Nós vamos ver as articulações todas. O desejo e sua articulação na fantasia. Passem para o lado esquerdo. S barrado, punção de A. Essa articulação do desejo com a fantasia, me parece aqui para nós todos que temos trabalhado juntos em várias atividades, Natália trabalhou muito a questão da fantasia no passado, parece a mais palatável, digamos assim. O desejo está pautado, está apoiado, né, no fantasma, né, nem na fantasia primordial, no fantasma. O fantasma é uma possibilidade da junção do sujeito com o objeto, como se fosse uma brincadeira de esconder entre o sujeito e o objeto. Finge que encontra e não encontra, né? Desculpe a maneira que eu tenho sempre essas maneiras de falar, mas acho que ajuda. O desejo, o desinho pequeno do lado direito, e sua articulação na fantasia, S barrado punção de A, aparece aí nesse intervalo, né? O intervalo entre o S de A barrado, que eu falei lá em cima, o significante do outro, né? E embaixo, o S, o significante do outro é o S pequeno de A, e lá em cima o S de A barrado, que é o significado do outro. Tem o significante do outro, o significado do outro. Nesse tempo ainda, o desejo do sujeito, nesse tempo ainda o desejo do sujeito como o desejo do outro já comparecia, por causa da entrada do diabo. Quer dizer, o diabo fala que foi, né? E o sujeito instaura nessa pergunta o seu desejo. O que ele quer que eu diga para ele quando ele diz que foi? Então, aí eu acho que essa história, desejo sujeito ao desejo do outro, aliás, ontem, na apresentação que o João Paulo fez, apareceu essa frase, sei lá como, né? E é muito comum as pessoas se assustarem. Como assim? Meu desejo é o desejo do outro? Eu, hein? Coisa esquisita, imagina, né? É uma coisa assim, uma visada muito social dessa frase, né? Mas vocês veem aí que o que ele aponta, né, no desejo do sujeito é o desejo do outro, na medida em que o desejo, na sua relação com o fantasma, que está ali, S barrado punção de A, ele está entre o significado do outro e o significante do outro. Por isso, o desejo é desejo do outro, né? Partindo de S de A barrado para I de A, vamos lá, S de A barrado lá em cima, tá? I de A lá embaixo de tudo, lado esquerdo, ok? Vamos acompanhando aí no desenho. Ou seja, da falta de significante do campo do outro, S de A barrado significa significante da falta de significante no campo do outro. A intenção do sujeito advir, quer dizer, seria a possibilidade, né, do sujeito advir para ideal do outro, que é o idear, ou outro como ideal, que é aquilo que eu falei antes, uma certa alienação ao outro tomado como todo-poderoso, porque ele me dá a possibilidade de existir na linguagem. Então, se atribui inicialmente, na condição psíquica de um bebê, que o outro é todo-poderoso. Portanto, o outro como ideal.
da falta, a falta, que eu vou ler lá, a falta de significante no campo do outro, ao um da totalidade. Então, lá em cima, S de A barrado, falta de significante no campo do outro, ou seja, o outro não me diz, não me responde a minha questão desejante, não atende a minha demanda, né? Mesmo que ele tente atender, o desejo está para além da demanda. Então, isso é a onipotência do outro, né? Espera aí. Falta de significado, né? Que seria, tanto, ao um da totalidade, esse outro como um da totalidade. Do zero ao um, da falta ao um da totalidade, do zero ao um. Vamos passar pelas primeiras constituições imaginárias do eu frente ao desamparo. As primeiras constituições imaginárias do eu frente ao desamparo seriam o semelhante, o olhar do outro. Tomando sempre esse semelhante e esse olhar do outro pela via do significante, ou seja, aquilo que é semelhante tem um ponto cego, tem um ponto que não se pode atribuir essa semelhança, não se pode garantir essa semelhança. O olhar do outro é sempre um olhar enviesado, é um olhar atravessado pelas questões do outro, pelos significantes do outro, né? Então, são constituições imaginárias na medida em que elas tentam, frente ao desamparo, constituir uma semelhança e constituir a garantia do olhar do outro. Tentam, ok? Essa tragédia... Não, gente, essa tragédia... Eu adoro. Essa trajetória desenha um movimento de retroversão em direção ao outro da linguagem, um futuro anterior, um teria sido. Em Freud, esse movimento é em direção ao recalque primário, ao tempo mítico, ou seja, a coisa freudiana, o Das Ding, né? Então, esse movimento, dessa tentativa de frente ao desamparo, de estabelecer o semelhante e o olhar do outro, remete a esse recalque originário, né? Que recalque originário nos separa definitivamente da mãe mítica, da coisa, etc. No primeiro andar do grafo, na subida pela direita, aí vamos tomar o primeiro andar do grafo, nesse aí, que já tem 2 andares. De S barrado em direção a A, e A está no lugar da voz, está escrito ali, a voz, está o I, entre parênteses, A, I de A, eu ideal. Esse eu ideal está pautado na imagem do outro enquanto objeto, ou seja, ele está relacionado ao lado esquerdo, ao moar. Seria aquilo que o sujeito supõe que ele é tomado como ideal no outro, ou seja, pautado na imagem do outro enquanto objeto. O sujeito estaria como objeto, tomado pelo outro na forma de um ideal. Eu ideal. Tereza, posso perguntar uma coisa? Deixa eu só concluir aqui uma coisinha, Thaisa, Tá. peraí. O eu ideal, esta é a imagem com a qual o sujeito se identifica como ideal de eu. Com base no eu ideal, ele vai se propor, ele vai perseguir um ideal de eu. Mas esse eu ideal é imaginário, tá? Ele vai supor que esse seja a sua meta, digamos, a sua segurança enquanto eu. Fala, Thaisa. Era, porque eu estava olhando o grafo outro dia aqui estudando, e aí eu fiquei assim, parei com esse M aí, com esse Moá, que não é no campo do outro, né? Esse outro lado do grafo é o direcionamento, né? Então, aí por ser na primeira Primeiro etapa, andar, primeiro andar. seria a pura imagem do outro, assim, eu fiquei com dificuldade de entender esse Moá aí. É a imagem do sujeito. Ele vai constituir esse moar a partir da imagem que ele supõe que ele tem no outro.
É muito bonito, alguns Uma autores... imagem que vem através da Não, voz, como peraí só um você instantinho, disse. peraí só um instantinho, Tereza. Alguns autores falam que seria a criança se vendo refletida no olhar da mãe, na íris da mãe mesmo, no buraco do olho, né, da mãe, entendeu? Que seria essa imagem. Fala, Tereza. Não, o que eu estava dizendo é que essa imagem tem a ver com a voz, com o que é designado como significação que vem do outro e que dá à criança as coordenadas do que ela é. Só Sim, que é só as coordenadas. A criança se espelha, se a gente pode usar esse significante, espelhamento, se espelha na imagem completa, né, do outro, no seu desamparo físico, né? E ele faz aí uma equação de valor. Ele, a partir do que é dado pelo outro, olha você lá onde? No espelho plano, que o espelho. Então, ele faz essa reflexão, a palavra é essa. Ele faz uma reflexão dele na sua desorganização física ainda, no seu imaturamento, não sei, imaturação, talvez, com o que ela vê de pleno desse outro e a imagem que o espelho lhe devolve. Só que tem uma imagem aí que é perdida naquilo que ele pode ver espelhado no outro, que é a imagem do eu ideal, justamente. sim. Eu queria, nesse momento, só me referir às articulações imaginárias que estão no primeiro andar. Quando você inclui a voz, a gente já tem uma inserção simbólica, que você tem toda a razão, porque tanto faz no espelho, alguém com um bebê no colo dizendo: Olha você lá no espelho. Isso é uma cena que todo mundo passou. Não é possível, com raiva, com amor, todo mundo passou. Ou na outra cena, que é ter um bebê no colo e debruçar um olhar sobre o bebê, né? Esse é o meu bebê, né? Tomando esse bebê como objeto e, portanto, fazendo refletir essa possível imagem na íris da mãe, não sei se é íris, enfim, no olho da mãe. Mas aqui agora eu estou tratando aqui apenas as questões, as articulações imaginárias. A gente tem que ir passo a passo. Mas essa tem a ver com uma articulação imaginária Sim, real, mas porque é o a voz é suporte. real. A Não, voz não é simbólica. todas elas têm real, simbólico e imaginário. Gente, olha só, para todo mundo, atenção, lei, regra geral. Real, simbólico e imaginário. Falou em Lacan, real, simbólico e imaginário. Tá? Pelo menos no Lacan, a partir do seminário 5 ou talvez até um pouco antes, mas é real, simbólico e imaginário. Sim. Então, tá certo, Tereza, colocar isso, tem que ter um suporte simbólico, sempre será real, simbólico, imaginário. Bom, a saída possível, então está lá o sujeito, né, de alguma maneira, a- eh, tomado, né? Ele está lá o sujeito tomado, né? Nessa imagem do outro. A Tereza falou, mas eu vou repetir para quem. Você está com a criança no colo, o espelho lá, olha você ali. Essa voz que diz, olha você ali, ela captura o bebê. Em vez do bebê olhar para o espelho e ver a imagem dele, que você está apontando a imagem dele, olha lá o bebezinho da mamãe, né? Em vez dele olhar para a imagem dele, ele vai olhar para a imagem de quem está mandando olhar a imagem dele, porque a voz é pregnante, entendeu? Entra aí já uma questão simbólica que impõe uma pregnância à questão imaginária, entenderam? Aí que a coisa se articula. Tereza. Tereza, eu fiquei pensando também, assim, que nesse primeiro momento, até os próprios primeiros toques, né? Porque tem a questão da criança ainda muito prematura não diferenciar da mãe, né? Os limites do corpo, né? As zonas erógenas, tudo isso, né? Que esses primeiros toques que vai diferenciar, vai fazendo do corpo da mãe o corpo dela, né? Nesse Sim. Moá, fiquei imaginando isso, assim, mas estava Mas o tentando. Lacan, pelo menos aqui no gráfico, não só aqui, ele coloca, você vai falar, está falando de um movimento de alienação e aos poucos, né, vai se afastando.
mas ele coloca aqui de uma forma estrutural, que nesse mesmo momento de alienação já há uma separação, porque há o significante, porque já está dentro da linguagem. Mas Tereza, Eu falei disso há pouco lá em cima, não sei se você captou a minha mensagem, eu entendeu? posso colocar uma questão? Fala, Sandra. Não, em relação a essa questão que a Thaisa trouxe também, eu acho importante lembrar que isso aqui é o grafo do desejo, né? Então, se há desejo, o sujeito barrado já está ali, né? Uhum, Já uhum. houve essa. Então, esse moá já tem simbólico, sim, né? Sim, Embora sim. ele justamente, o ego ideal seria em seguida, quando através da voz já entra o desejo da mãe em pauta, que Já vai tá, levar já ao tem. ideal de ego, né? Que É. faz a volta no gráfico, passa a castração. Isso é muito dinâmico, tá sempre como se Sim. fosse É que a gente não circulando. consegue falar esse desenho que está aí, a gente não consegue falar tudo ao mesmo tempo, não dá. Então, É, a gente é. vai falando como se não tivesse outra coisa, mas tem a Isso, outra coisa, só que não dá para falar tudo ao mesmo que tempo. não parece que é uma escadinha, aqui ainda não tem, mas já É, tem aliás, simbólico em na todo isso. primeira aula, eu fiz uma brincadeira que eu tomei para mim, eu não vou voltar lá, mas quem quiser pega na gravação. Eu fiz uma brincadeira e fiz uma espiral em cima desse desenho. Lembram disso? Quem assistiu a Sim, espiral? Eu fiz uma espiral, porque, na verdade, exato. é um movimento de espiral. Uma coisa emenda na outra. Isso. O Lacan coloca assim, mas eu, para poder me abordar, acessar esse desenho, eu tive que tomar isso em movimento de espiral, tanto no sentido das linhas, vamos dizer, horizontalizadas, essas curvas na horizontal, como as curvas na vertical. Eu fiz um retour, isso tá na gravação, vocês podem olhar, porque está com imagem, né? Bom, o que é importante a gente ver aí é que a saída possível seria uma saída sintomática. Saída possível para este deslizamento metonímico entre significantes. Qual é a saída? É o sujeito se fixar a um significante, escondendo, anulando a sua duplicidade, ou seja, anulando a sua divisão, e dizendo: eu sou isso. Eu sou Tereza Meloni. Ponto. É o meu sintoma. Não só, mas enfim. Isso entra numa instância sintomática. Achar que sabe quem é, maior furada. Maior furada. Bom, vou falar então um pouco de eu ideal de eu, porque para mim sempre foi muito confuso. Então, eu botei uma colinha aqui. Eu ideal, I pequeno de A entre parênteses. Instância imaginária onde o bebê se vê como objeto totalmente determinado pelo outro onipotente. Equivale ao narcisismo primário. Ideal do eu, I grande de A grande entre parênteses. Instância simbólica a partir da instalação, a Sandra acabou de falar, da instalação do Édipo, onde o sujeito se confronta com a falta no outro e na impossibilidade de preencher o desejo do outro, ou seja, preencher essa falta, a falta se rebate para o próprio sujeito. Castração, Sandra falou tudo. Que passa o sujeito, então, a buscar elementos significantes, ou seja, versões do sentido do sujeito que permitam articular seu próprio desejo, que vai desembocar na montagem do fantasma, S barrado punção de A. Essa buscar elementos significantes, versões do sentido do sujeito, seria eu dizer: eu sou avó, eu sou mulher, eu sou Tereza Meloni, eu sou psicanalista, eu sou. Entenderam? Isso são versões do significante, atribuindo sentido. Mas quando eu digo eu sou Tereza Meloni, eu não sou outra coisa? Quando eu digo eu sou mulher, eu não sou outra coisa? Entendem como é que é uma visão parcial, na verdade? Né? Concluímos assim que o eu é constituído por elementos estranhos a ele mesmo. O eu tem origem no não eu. Se a gente for pensar na teoria dos conjuntos, eu gosto muito eu devo ter adorado essa aula quando eu era pequena. A teoria dos conjuntos, não vou dizer aqui que eu demoro. Quando você fecha um círculo,
para dizer, aqui dentro desse círculo tem um conjunto de maçãs. Para que você diga isso, você tem que ter não maçã do lado de cá. Para você poder designar o que é maçã, você precisa ter o não maçã. E como Lacan trabalha com a linha mebiana, esse círculo não é fechado. Ou seja, o que é maçã e o que não é maçã se comunicam. Estabelece, portanto, uma dúvida. Será que eu sou mesmo Teresa Meloni? Ou eu não sou Teresa Meloni? Olha só, para eu dizer Teresa Meloni, eu tenho que estar diante de gente que não seja Teresa Meloni, senão eu não poderia dizer isso. Alguém ia levantar e dizer, não, Teresa Meloni sou eu. Né? Bom, vamos lá. Vamos lá, que eu estou ficando animada. Então, vamos lá. Por isso, a dialética do eu é a projeção. Ele procura no meio imagens de si mesmo, narcisismo, rivalidade, busca por domínio, ignorando a alteridade, ignorando que ele mesmo é outro. Não é alteridade no outro, é alteridade nele mesmo. Há em mim uma não Teresa Meloni, que me permite dizer eu sou Teresa Meloni. Loucura, né? Não há subjetividade antes da identificação ao significante. Por quê? Então, o significante não distinguível seria qualquer um. Para haver distinção de um, né, designar um significante, é preciso que haja uma identificação ao significante. Né? Esqueci. O sujeito se agarra à identificação do I grande de A grande, ideal do eu, está lá embaixo, né? Lado esquerdo. O ideal, o sujeito se agarra lá para ter alguma consistência significante, é o que eu estou dizendo, sou Teresa Meloni. Uma retroversão. Eu separei essa palavra porque é uma versão voltada para trás. Retroversão. Por que retroversão? Porque esse IDA, Teresa Meloni, tem como base aquilo que eu acho que eu significava enquanto ideal para o outro que me constituiu. Tem, inclusive, nome de família, etc, etc. Bom, uma retroversão, uma versão daquilo que foi, daquilo que teria sido, aquilo que eu imagino que eu fui para o meu outro da linguagem. Imagino que eu fui tomada como Teresa Meloni. Uma invenção sobre o fading do sujeito, o desvanecimento do sujeito. Na verdade, eu digo isso para tentar segurar o meu eu. Né? Momento em que o sujeito, os fades seria o momento que o sujeito desaparece sob a marca do significante, reduzindo-se a um traço. Na medida que eu não sei direito quem eu sou, porque eu sou uma parte que eu sei, outra não sei, eu tento, de alguma maneira, em cima desse desvanecimento, desse desfalecimento, digamos assim, do sujeito, me constituir enquanto uma invenção. Essa identificação ao IDA em Lacan é diferente da de Freud. O Freud acreditava que havia o voto com um maiúsculo, ou seja, uma identidade. Eu vou chamar assim, estou me autorizando a chamar, que Freud dizia, não, porque a identificação é uma ação que tem uma ação que possibilita ou promove a identificação, e se tornar idêntico, mas não torna. Eu costumava dizer, quando dava aula, identidade é a carteira de identidade. Aquele negócio, está aqui, eu estou provando, viu como eu sou Teresa Meloni? Aí mostra a carteira de identidade. Mas aquilo é uma identidade, não é uma identificação, porque a carteira não tem nada a ver comigo, é um quadradinho de plástico, entendem? Então, aquilo serve para identidade, mas não para identificação. Entende a diferença? Então, a identificação é uma tentativa de fazer identidade, mas não faz. Né? Deixa eu ver onde é que eu parei. Identificação. É um pouco diferente, então, da de Freud. Freud acreditava que havia uma possibilidade de identificar na origem do sujeito. Lacan propõe uma possibilidade de versões da verdade, do sentido do sujeito, vários sentidos, a partir do seu total desconhecimento.
porque é do outro que o sujeito advém, alienado. Portanto, ele vai ter versões. E essas versões, no grafo, ele está designando como I. Eu quero tomar esse I como imaginário, versões imaginárias. Eu imagino que vocês saibam, quando eu digo sou Tereza Meloni, que vocês sabem o que eu estou dizendo. Quando eu digo sou mulher, imagino que vocês saibam o que eu estou querendo dizer, né? Imaginar versões. O total desconhecimento seria o real. Eu não sei quem eu sou, né? E o outro seria o simbólico, né? Então, essa frase que eu estou dizendo, a partir do seu total desconhecimento real, porque é do outro simbólico que o sujeito advém alienado. Cada passo que essa frase é do Lacan, cada passo que o sujeito dê em direção ao conhecer-se via ideal do outro, barra eu, quer dizer que ele é alguma coisa, não faz outra coisa senão tornar-se cada vez mais outro. E aí vai tornar-se o outro. Além de tornar outro, quando eu digo sou mulher, suponho que você esteja entendendo. Mas, na verdade, há várias possibilidades de você tomar essa minha afirmação, inclusive como uma denegação. Tenho certeza que sou mulher. Ih, aí tem coisa, né? Quer dizer, essa possibilidade de tornar-se outra coisa. Então, tornar-se o outro, eu escrevi assim, e tornar-se outro, via imaginário e via simbólico. Entre S1, vou tomar o S1 como origem, portanto, vou tomar como zero, e SN, ou seja, zero, S1, total desconhecimento, e o SN, total desconhecido, é aquele que está perdido, né? E, peraí, entre S1 e SN, zero, perdido, e o I de A capturado, invertido no espelho, como Tereza falou também, da criança que está diante do espelho e ela vê a imagem dela invertida. Aliás, todos nós vemos a imagem invertida. Eu levanto aqui a mão direita, na verdade, na tela eu estou levantando a esquerda, né? Aí eu queria falar, mas já falamos, né? Identificação imaginária, essa identificação na frente do espelho, que é uma identificação invertida. Agora vamos pegar, então, para falar, concluir um pouco esse que eu estou tomando, outro desenho, Alexandre. Esse que eu acho que é o terceiro, esse aqui do lado esquerdo embaixo. Tá? Conclusão, tentando concluir, né? A identificação em curto-circuito do S barrado lá embaixo, direito, embaixo, a onipotência do outro, tá? Deixa o sujeito petrificado. Thaisa, você perguntou sobre isso aí. Petrificado no eixo idiá, muá. O sujeito fica petrificado. Eu diria que, para mim, no meu entendimento, seria como se ele se reduzisse à sua carteira de identidade. Não tem essa expressão que eu fulano deu uma carteirada? Né? A carteira de estudo, né? Está ali. Ele fica petrificado, congelado nesse eixo aí, que é do primeiro andar. Atenção para o uso da letra A nesse eixo aí, I, A, entre parênteses, nessa época, ele é anterior ao conceito do pequeno a como objeto causa. Só para lembrar esses que já leram mais adiante do Lacan, o a como objeto causa do desejo, nesse momento ainda não está situado com essa conceituação. Aqui, o a se refere ao objeto para o outro, ao objeto imaginário, ainda, depois vai mudar. A partir daí, o sujeito repete o percurso em busca do significado do outro. Então, eu vou dizer para vocês por que eu estou dizendo que eu sou uma mulher. E depois eu vou dizer para vocês por que eu estou dizendo que eu estou dizendo. Enfim, eu fico ali, né, insistindo para fechar esse balão. Está ali uma linhazinha, uma seta, né? Tem o percurso, que eu fiz a lápis, né? Do S barrado direto para o I de A embaixo, e a linha ali que o Lacan chamou da petrificação, entre Moá e I de A. A saída para esse curto-circuito é abandonar a via identificatória, tanto imaginária quanto simbólica.
há que seguir além dos ideais, porque estes, os ideais, levam a uma detenção mortífera ou uma metonímia desgarrada. E aí a gente vai abordar para além dos ideais do outro. E a pergunta que eu faço no final da apresentação de hoje tem a ver como eu comecei. Como sair desse círculo infernal da demanda? Quando eu comecei, eu falei, prestem atenção, que na aula passada eu terminei falando dessa demanda, dessa insistência da demanda, como voltas e voltas e voltas em torno do das Ding, em torno da coisa perdida. Eu termino agora propondo de falar como é que sai desse círculo infernal da demanda. Tchan, 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 será o próximo capítulo. Eu acho que tem, ó, 20 e 21. Podemos falar um pouco, né? Essa questão que você trouxe agora, da petrificação, se você puder falar um pouco mais, Teresa, porque eu acho que ela tem a ver justamente com a minha pergunta, que, na verdade, nem eu sei muito bem formular a pergunta que eu tenho aí. Por que o Moá nesse lugar, né? Assim, o que seria um Moá nesse lugar? E agora, com essa questão da petrificação, com essa necessidade de sair desse andar para o próximo, para que se possa ver, inclusive, o desejo, né? Sim. Isso agora abre um pouco, assim, para mim, tal. Não, continuo sem saber por que o Moá, né? Assim, por que ali não tem o outro, né? Porque não tem outro. Ali não tem o outro, exatamente porque o sujeito está subsumido na Na imagem imagem. que ele tem marcado no outro. Entendeu? O IDA, lá que está do lado direito, ele se refere ao narcisismo primário, aquilo que eu suponho como eu fui tomado. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, ou isso ou desamparo total, né? Uhum. Então, eu tenho que supor alguma coisa. Ao supor alguma coisa, eu me apresento como Moá. Eu Ou o sou gozo mortífero também, que parece ser essa petrificação, né? o Essa. gozo mortífero, já tem que entrar os elementos do segundo andar. Já tem que entrar as questões simbólicas, né? Mas se ele fica preso nessa pura imagem, bom, deixa eu pensar aqui, porque eu não. Mas, assim, essa petrificação me trouxe um pouco isso, a questão Quando do signo. eu acho que eu confundi você, posso ter confundido outras pessoas também, quando eu digo fica preso, né? Não é para sempre. Claro, claro. Tomando, Bom, eu não posso falar do. Ninguém consegue falar do gráfico todo ao mesmo tempo. E não é um tempo cronológico. É uma posição que pode surgir uma pessoa pode ter 80 anos e ela se petrificar ali, entendeu? Não é cronológico, porque a psicanálise, diferente da psicologia, né, não toma coisa desenvolvimentistamente, toma estruturalmente. Então, essa uhum, petrificação no Moá, pô, a gente vê muita gente dando carteirada, você vê muita gente dizendo, não, mas eu sou a criadora do não sei o quê, eu sou a diretora não sei de quê, eu sou a fundadora não sei de quê, né? Isso tudo são esses elementos que estão ali e que aparecem, né? Não é de uma vez para todos abolido, mas isso tudo é movimento. Quando eu digo petrificado, é mentirinha, petrificou, mas logo movimentou. Me uhum. desculpem, gente, assim, se eu dou, às vezes. é, Eu fiquei pensando, Tereza, eu acho que tem a ver também essa petrificação, acho que é outro momento, como você estava falando, eu acho que é importante também, não se pode falar de tudo ao mesmo tempo, né? Isso é castração, e é importante que não se possa e que então se fale de como se pode também, né? Lógico. Eu acho que esse momento, ele é muito importante. Eu fiquei pensando nessa primeira passagem aí como um momento mítico, sabe? Aqui, bem a entrada mesmo ali, a primeira Por outro representação. lado, eu quero perguntar para todos: quem nunca recebeu um cliente na sua clínica que chegasse dizendo assim: eu sou uma pessoa que gosto muito de psicanálise, ou então, olha, eu tentei de tudo, mas eu não gosto de psicanálise, mas eu estou desesperado. Quem já recebeu alguém no consultório que não começasse o seu blá 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 com eu sou uma pessoa, eu penso, eu estou sofrendo. Tem uma coisa ali de uma identidade. Eu sou muito sincera, doutora. Olha,
entendeu? Não tem como. A pessoa chega assim. Olha, eu sou muito confusa. Então, está ali a petrificação, entendeu? Embora, lógico, que depois aparecem outros elementos. Senão a gente não podia fazer, né? Abordar esse cliente. Espera aí, gente, mais alguém, por favor? Eu quero ajuda. Está muito difícil. Simil, quem mais? Simil, eu estou chamando, porque Simil gosta muito de falar. Eu não estou vendo mais gente, eu não sei abrir esse negócio. Espera aí. Consegui. Helena. Tereza já falou, mas se quiser falar de novo, tudo bem, mas já falou. Simone, faz uma pergunta. Gosto das perguntas da Simone, que são assim rasteiras. Mais alguém? Não? Nada? Bom, Tereza, a sua chamada estava tão boa, mas eu não consegui entrar porque eu vou apresentar agora o das 20h30, que é o seminário 4, e sempre é aquele problema de tempo. Mas eu vou assistir depois. Eu vou te enviar perguntas, porque eu achei muito boa o que você disse ali sobre a maneira como você ia abordar hoje. vou ficar esperando, hein? E olha, só vou fazer pergunta na sua apresentação se você me mandar pergunta. Mentira, Então tá. Igual o que mentira, eu fiz hoje lá no outro grupo, eu falei assim. mentira, Mais mentira. cedo eu falei que eu tinha fotografado todo mundo, que quem não aparecesse aqui ia se haver comigo. Pronto. Então tá, gente, olha, aguarde as cenas do próximo capítulo. Obrigada. Vamos ficar Obrigada, por aqui, que a Tereza. Muita coisa apresentação para vai. pensar, muita coisa para pensar, voltar para ler. Isso aí. A gente pode ficar por aqui, que a Helena vai apresentar em seguida. É, peraí.